esqueci de pegar a minha. Não, tem que botar uma garrafinha. Então, vamos começar o nosso trabalhinho de hoje, fazendo a nossa página. No ano passado, nós paramos na página, no livro Vinha de Luz, no capítulo 13. Eu fui verificar. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos. Então, hoje é o capítulo 14. Aí depois até vou falar logo com vocês. Aqueles que quiserem fazer a página de início, depois manda para mim dizendo, tá? Para a gente poder fazer organizar para os dias de aula. Tá ok? Uhum. Tá bom? Então, vamos começar com a nossa página. Eu vou ler, tá? Que é o capítulo 14, que se intitula Aproveitamento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Então, fazer um breve comentário, né? Ele começa falando, né, que geralmente há um impulso naqueles que ingressam na fé, né? E que constitui a preocupação de transformar todo mundo que a pessoa encontra pela frente, né? Com as suas ideias, com as ideias da doutrina, enfim, né, que ele professa. E Paulo nos diz, né, que isso é uma imprudência, né? E até uma obsessão da criatura que assim o faz, né? Esse crente que faz isso, que quer colocar suas ideias para os outros e que seja aceita, né? Essa crença que ele professa, né? Ele flagela, né, aqueles com os quais caminha, né? Porque ele quer que a criatura
esteja dentro daquela verdade que ele acredita ser a melhor para todos. E não é assim, né? Então, aceitar a boa doutrina, decorar as fórmulas verbais, né? A gente saber a doutrina, conhecer a doutrina é maravilhoso, né? São tarefas importantes e principalmente para nós, né? Para que a gente possa aproveitá-la em nós e não modificando a atitude ou o pensamento do outro, mas sim que ela sirva para modificar-nos, né? Para nos transformar. Então, ele coloca aqui, né? A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Aproveitamento de quem? De nós mesmos, né? Através da doutrina, daquilo que nós estamos estudando, do Evangelho de Jesus, da sua vida, dos seus passos, das suas palavras, né? Dos seus atos, de todos os ensinos e todos os exemplos que ele nos deixou, né? Então, ele repete aqui, indubitavelmente, que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível, né, ao seguro ministério do bem, para que a gente não erre, para que a gente não se equivoque, né? Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho da vida superior, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que seu justo aproveitamento seja manifesto a todos, né? Então nós temos que aproveitar em nós mesmos, né? Tem alguém aqui que eu não conheço? Ah, não é. É a Deise. Eu li errado. Tá para entrar. Bem, então vamos fazer a nossa prece? Eu vou pedir a nossa irmã Jane para fazer a nossa prece inicial hoje. Por favor, Jane. 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 Oi, Oi, eu pedi para você fazer a prece. Você pode fazer a prece? posso, mas posso. Tá ruim para você fazer? Eu faço, depois eu troco. Graças a Deus, Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, contando com a tua presença para nos amparar, nos tornar mais aptos a compreender as lições que iremos receber, para que possamos, então, usá-las no nosso dia a dia, sempre pensando em nos aperfeiçoarmos, melhorarmos moralmente, para que possamos, enfim, caminhar contigo e chegar, então, ao Pai. Abençoa todos nós que aqui estamos, os companheiros que não puderam vir. Abençoa todos nós, Mestre, e se conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Sim, Deus. sim, graças a Deus. Sim. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 24 do livro Os Mensageiros. A prece de Ismália. Então, a prece de Ismália
ela descreve, o que que ela descreve? Ela descreve os atendimentos prestados aos encarnados e aos desencarnados, né, pela equipe de mensageiros na colônia da colônia Nosso Lar, não é? Esse capítulo específico, né, ele mostra o pavilhão daqueles que se encontram adormecidos. Nos mostra os efeitos da prece de um espírito muito elevado, que é Ismália, né, que vem do mais alto mensalmente para estar com Alfredo, que é o responsável por esse posto de socorro, onde se encontram esses irmãos, né, para dar auxílio. E nesse capítulo é mostrado que ela é chamada para fazer uma prece, né, uma prece muito profunda, muito bonita, que vai ser colocada nessa aula e na aula seguinte, que vai ser a Miriam que vai dar, que são os efeitos da prece, completando esse capítulo de hoje. Então, esse capítulo nos mostra a prece, né, a beleza dessa prece, realizado por um espírito muito evoluído, que é a Ismália, né, e junto com umas senhoras que vieram acompanhando ela, e por todos que se encontravam naquele momento nesse posto de socorro, né? Numerosos espíritos dedicados à fraternidade. Então, essa prece vai produzir benéficos, né, e múltiplos efeitos nesses irmãos, alcançando numerosos pacientes que se encontram em sono profundo, né, desde que deixaram a Terra. Mas apenas a gente vai ver que, mesmo com tudo isso, apenas 2 conseguirão despertar. Ela descreve também, né, que os adormecidos, esses que estão em sono profundo, eles estão lá porque eles fizeram mais escolhas na sua vida terrena, né? Se afastando das leis divinas, eles optaram mal, escolheram mal as decisões, as atitudes que praticaram, as que deixaram de praticar, e por isso se encontram nesse estado do outro lado da vida, né? Conforme nos mostra o capítulo. Vamos começar, então, o capítulo 24, que diz assim: dentro de poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa, né? Ele estava ali avisando do início da prece, para que todos pudessem ter aquela atitude respeitosa naquele momento. É o momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo, né? O administrador que foi esposo de Ismália na última encarnação. Gentil como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, nos diz André Luiz, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Então veja o preparo, né? Para que se pudesse perceber, sentir aquele momento da prece. No centro dos pavilhões, aqui pavilhão, né, nos lembra alguma coisa imensa, né? Um pavilhão é uma coisa imensa, né? Que abriga
milhares de pessoas, né? A sombra se fizera, desse modo muito intensa. Mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei aproximar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas, que eles dormiam um sono profundo, pareciam múmias, né? Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo, Ismália. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, aqui, ele nos traz uma informação importante que, às vezes, muitas pessoas não sabem, elas desconhecem, né? No momento em que um dirigente está fazendo uma prece, seja no mundo espiritual como essa, seja no local num templo de amor, né? Seja qual for, nós devemos acompanhar as palavras daquele que ora para fortalecer, né? Como é falado aqui, André Luiz fala, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Muitas vezes a pessoa está orando e nós estamos orando também, junto com aquela que foi designada para orar, aquele que foi designado para fazer a oração. Então, nós não implementamos maior força àquela oração, porque estamos dividindo. Então, é importante, né, que a gente acompanhe em silêncio, não é falando alto, mas em pensamento, a oração que é feita pelo dirigente de um trabalho, de uma reunião como a nossa, em qualquer lugar que seja, para trazer força, né, e maior vibração e ritmo àquilo que a pessoa que foi designada para orar está dizendo com o seu coração. Então, nós nos unimos a ela em coração, em harmonia, valorizando, ampliando, né, aquela condição que a oração, que a prece tem, de se dirigir a determinadas criaturas, de se dirigir a uma causa, a um enfermo, a um grupo de enfermos. Então, é maior, a irradiação é maior, a potência é maior, entendeu? Então, isso é muito importante que a gente saiba. Então, ela começa a orar. Senhor, começou Ismália comovidamente. Dignei-vos a assistir os nossos humildes tutelados,
enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Então, aqui ela começa essa oração, né, comovida, né, e pedindo por aqueles que estão nesse sono profundo, né, há bastante tempo, para que eles despertem. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Né? Então, ele está aqui, ela está aqui pedindo, né? Rogando por eles, né? Para que eles despertem, para que Deus tenha piedade. A gente sabe que Deus tem piedade, né? A gente fala para poder ligar todos aqueles que estão junto conosco a pedirmos, né, humildemente por eles, por esses irmãos nossos que poderiam ser cada um de nós no passado, ou quem sabe até quando desencarnarmos. Vai depender da nossa condição, vai depender das nossas atitudes, né? De como está sendo as escolhas que vamos fazendo na nossa vida. Porque as escolhas determinarão o nosso destino. Então ela pede, né, Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas, né? Porque todos o somos, né? Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados, permiti cair o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. E quando ela vai derramando, transbordando esse amor, né, em forma de ondas, de vibração de amor, né, que ela recebe também do alto, do mais alto, aquilo vai irradiando para todos eles que estavam lá, né? Tanto principalmente os enfermos e também todos os que a acompanhavam, o grupo de senhoras e todos aqueles que faziam parte do posto de socorro que estavam lá, junto a André Luiz, né? Aniceto Vicente, né? A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração, diz André Luiz. Observando-a por um momento, reparei a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intenso, menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa.
As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul, porque elas já tinham uma elevação maior do que os do posto do socorro, né? Não tão grande quanto Ismália, né? E Aniceto, mas maior do que as que pertenciam ao grupo de socorro. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que cada um emanava uma luz de acordo Com a sua vibração. A sua frequência, né? Isso. Tereza, está desligado o teu som. Tudo bem, concordo com todas. Exatamente. Então, isso é algo que a gente constrói, que a gente conquista, não é? Não é nada que é dado. A gente que tem que conquistar essa luz, né, interior para poder irradiar para o outro. Não é nada que a gente possa pedir a Deus. A gente pede a Deus, mas Ele não pode nos dar aquilo que a gente não trabalhou para ter. Não é verdade? É, Então, sim. nós é que temos que conquistar, né? Então, ele via, percebia, né? Essa diferença, André Luiz, né? E ele diz que a dele e a de Vicente se mostrava uma fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo, porque ele não tinha conhecimento disso. Ele, pelo menos, já começou a ver que ele tinha uma luz, que ele já estava oferecendo mais nesse momento, né? Nessa época, né? Que ele já tinha passado por um período, né? Grande, né? E ele disse, sempre apresentava. Aí ele fala, encher de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal, né? Uhum. É a mesma coisa aqui, né? A gente às vezes pode falar muito bem, a gente ter uma facilidade na oratória, de gravar, gravar mesmo, né, a doutrina, conseguir falar sem estar lendo, né, de gravar, de memorizar as coisas, né, ter um raciocínio lógico, um raciocínio rápido, né, mas às vezes você não tem o principal, que é o que fala lá na nossa página inicial de hoje, o aproveitamento, né? Você sabe para transmitir para os outros, mas você não esculpiu ou não está esculpindo isso dentro de você para garantir essa força, essa irradiação de luz, esse encontro maior com Deus, que se faz através da oração, né? Para que ele atinja o seu objetivo, que a nossa oração chegue ao mais alto, que encontre ressonância entre outros espíritos mais evoluídos do que nós, que levem o nosso pedido, a nossa solicitação, a nossa necessidade, né, ao mais alto. Então, isso é que é importante, é construir a luz dentro, né? Não a luz fora.
E é trabalhoso, né? Bastante trabalhoso. E tem muito a ver também com aquela oração que você botou de Emmanuel no grupo. Emmanuel, naquela oração, ele fala de tudo isso também, né? É, fala de tudo isso. É o trabalho de autoconhecimento, né? É o É, trabalho de lapidação interior, né? É o trabalho de desvendar a gente, né? De penetrar na gente, de conhecer a gente. Que às vezes a gente fica muito envolvido, né? Pela, pelo que nos dizem, pelas coisas que nos oferecem no mundo é, físico. E aí a gente, embora dizendo que está dentro, que pertence, que participa, que colabora, que trabalha dentro de um meio religioso ou da espiritualidade, a gente se perde um pouco, às vezes, na vaidade daqueles que, né, acham que você é muito bom, você fala muito bem, você isso, você aquilo. Tem vários adjetivos aí que a gente poderia dizer, né? E às vezes você se perde porque você fica preocupado em fazer uma performance para chamar a é, atenção do público para aquela doutrina e tal, mas esquece que aquela doutrina veio para a tua vida, que aquela religião ou aquela religiosidade, né, aquele despertar espiritual veio para fazer você justamente despertar, se lapidar, olhar para dentro de você, ter mais paciência, compreensão, entendimento, não buscar seguir os exemplos de Jesus, conhecer profundamente o que Jesus queria dizer e disse a nós quando esteve entre nós no mundo físico. Não ficar na superficialidade, na letra, conforme Paulo fala, a letra mata, o espírito vivifica, né? Tem que trazer isso para dentro, né? Tem que tirar de dentro, porque tudo a gente tem aqui. A gente tem as leis de Deus na nossa consciência, mas nós não conseguimos acessar a nossa consciência porque a gente ainda está muito envolvido, está muito preso às coisas materiais, ao mundo ilusório da matéria, da aparência, né? Das aparências. Então, isso nos prejudica. E isso pode nos tornar mais vistos, mais, vamos dizer assim, é, ali aqueles que são sempre chamados para fazer determinadas coisas, que estão em alguns postos, ou eu não estou dizendo que todos que tenham postos ou tenham estejam em determinadas posições são assim. Eu digo que o mundo nos chama para o mundo físico nos conclama para as ilusões da carne. uhum, que, que tudo isso perece. Então, se você busca uma religião, né, que te espiritualize, você não pode ficar preso a isso. E quando alguém vier dar louvores a você, você saber exatamente que você não é dono desses louvores, que você está ali prestando um serviço, tem um papel para você evoluir, principalmente. E para ajudar os outros também a evoluir. Às vezes os outros evoluem com o que você fala, com o que você fala, mas você ainda não consegue fazer aquilo que você fala. Não é, consegue ainda exemplificar aquilo que você sabe e dar como exemplo para os outros seguirem. Então, essa dualidade que há em nós, né, dificulta muito. Então, nós precisamos nos conhecer para saber se nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos, muito egoístas, não é? Se somos capazes de tomar atitudes que vão ajudar a todas as pessoas ou só a nós. Qual interesse nós estamos tendo em determinada coisa, quando ela acontece? Qual é a nossa atitude, né? Como estamos escolhendo? Estamos escolhendo vendo
tendo a noção do todo, ou estamos escolhendo para priorizar os nossos interesses? É isso que deve estar na nossa mente, no nosso espírito, né? Para que a gente possa ir clareando, possa dissolvendo essa sombra, né? É que a gente é como um iceberg, né? Tem uma ponta lá que a gente enxerga, tá? Mas tem uma parte imensa que fica submersa. E essa parte imensa que está submersa que a gente precisa trazer à tona, para ter consciência daquilo que a gente faz. Porque às vezes a gente não tem consciência. Na grande maioria das vezes, as pessoas não têm consciência, por isso fazem coisas que não devem, em momentos que não devem, em lugares que não devem ser feitos, que não deveriam haver atitudes assim. A gente vê isso o tempo todo no mundo, não é? A gente vê em todos os terrenos, desde dos grandes dirigentes da política ao nosso lar. Não é? Dentro do próprio lar existe. É a mãe que privilegia um dos filhos com um bife maior, com uma porção maior de comida do que a outra, engana o outro, porque tem uma preferência. Isso é uma bobagem, vocês devem estar falando assim, que bobagem? Não, não é bobagem. Isso é a declaração do que você é, na verdade. Mas você fala assim, coitadinho, ele trabalha mais, ele tem mais fome do que o outro. Eu estou falando de um modo geral, tá, gente? Uma coisa bem simples, bem simples. Não, é porque às vezes a gente minimiza, né? A gente sempre justifica. Justifica Exato. os nossos erros, aí minimiza o que a gente ele faz, trabalha, né? o outro não, o outro trabalha 4 horas por dia, esse não, ele trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas. Faz diferença, né? Você é muito bruto, você é muito assim. Gente, a gente não pode fazer essas coisas. Eu estou falando dessas coisas para não falar de outras, né? Então, eu estou falando das coisas mais simples, né? E que a gente, às vezes, não vê, não percebe. Às vezes, o nosso companheiro, o nosso esposo, né? A nossa esposa diz para a gente, né? Que está ali, ou algum parente, alguém vê, olha, acho que você agiu mal com fulano, hein? Afinal de contas, né? Eles são seus filhos. Você está privilegiando um em detrimento do outro. Por que isso, não é? Então, já começa por aí. Hoje se reclama tanto, a gente não vai fugir muito do assunto, mas se reclama tanto das coisas que estão acontecendo em relação até à questão da mulher, né? Da maldade que a mulher tem sofrido. Mas quem está educando essas crianças que estão nascendo, que vão se tornar jovens, adultos, e depois vão se transformar em monstros? Sim. Para fazer as barbaridades que estão sendo feitas. Quem ensina, na maior parte das vezes, quem ensina as atitudes, os valores, será que não viu, não percebeu? Não é? Então, às vezes, a gente culpa, e não vamos entrar por aí porque é um erro, são coisas graves, que a gente sabe muitas vezes que às vezes o espírito traz, mas uma boa educação desde o início, desde quando a criança está no ventre, escutando boas músicas, boas palavras, boas conversas, escutando da mãe, do pai, né? Ou das pessoas que estão ali junto àquela pessoa, a mãe que vai ter a criança, coisas bonitas, valorosas, um ambiente de paz, de harmonia. A gente sabe que não existe isso 100% no mundo que a gente vive,
mas de alguma forma, de alguma sorte, procurar ter mais tranquilidade. Então, essa criança, ela vai crescendo e vai sendo educada pelo que a mãe, pelo que o pai fala, quando tem o pai e quando tem a mãe, né? E ela vai sendo produto não só do que eles falam, mas do que eles fazem. Então, a gente diz para a criança: você tem de amar, ser mais amoroso, ser mais carinhoso com seu coleguinha. Não quero mais reclamação da escola que você bate no seu coleguinha. Mas quando a criança chega em casa, ela assiste o pai e a mãe brigarem, chegarem às vezes às vias de fato, Uhum. porque não conseguem se entender, não é? E aí, que exemplo nós estamos dando? A gente não sabe como isso vai repercutir na mente, no espírito daquela criança, quando ela se desenvolver, dos traumas, das dificuldades que ela tem. Então, é preciso a gente reconhecer isso também. O mal que existe é o mal da sociedade, mas ele nasce no lar. Ele nasce no lar. E a gente precisa aprender a se educar para poder educar o outro, aquele que a gente diz amar, né? Sim. E assim existe em todos os lugares, em todos os lugares, nos templos religiosos, nos lares, né? Nos escritórios, nas empresas, Nas escolas, nas escolas, em todos os lugares, em todos os lugares, No né? parquinho, No parquinho, isso. tudo exatamente. quanto é lugar. No elevador, Exatamente. é tudo quanto Porque é lugar. é em todos os lugares, na internet, né? No É, telefone, no é, celular que você dá ao seu isso. filho, para ele ficar ali ocupado e não te perturbar, e que ele começa a ver coisas ali que não estão apropriadas para a idade dele. E começar a despertar naquele espírito coisas que ele não deveria despertar naquela fase. Porque ninguém sabe o que aconteceu no passado. Ele não tem maturidade, a gente vai completa tudo isso, a formação toda aqui com 25 anos. E com 2 anos, 3 anos, já, as crianças já estão com o celular na mão, ele fica passando ali, ó. Ele está vendo o desenho, daqui a pouco é uma cena obscena, é o Sim. palavrão, entendeu? Então, é isso. Ah, mas está ali, está brincando, está me deixando fazer a unha, está me deixando isso, está me deixando aquilo, né? Normalmente é assim, né? A gente relaxa. Ah, relaxa, né? A gente relaxou tanto que o mundo ficou assim. Então, vamos voltar aqui. Porque a gente está falando isso tudo por causa dos que estão dormindo. Por causa dos que estão dormindo, tá? Porque eles fizeram escolhas ruins. Eu já me perdi aqui. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, logo após Vicente e tal, e enfim. E aí a maioria dos cooperadores apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismalha prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente no despenhadeiros da indiferença criminosa. Então, entre aqueles haviam essas mães, né? Que resvalaram, né, imprudentemente na indiferença criminosa do aborto. Nós não estamos aqui julgando de maneira nenhuma, mas estamos mostrando o que a espiritualidade nos fala quando ocorre algo
semelhante e você não modifica o seu caminhar, não desperta a tempo para realizar alguma coisa de bom em benefício daqueles que necessitam, que podem ser as crianças. Se um dia alguém cometeu a infeliz atitude do aborto, nós não estamos aqui para julgar, porque isso nós não podemos dizer, porque nós não sabemos o que nós fizemos ontem. Mas nós temos a oportunidade, se chegarmos a esse ponto, de reparar ainda nessa existência, para que não nos aconteça um problema mais grave e ficarmos nessa situação, né? Não é só por isso. Haviam variadas coisas que tornaram essas pessoas, que colocaram essas pessoas num sono profundo. Primeiro, elas pensavam que a vida acabava no túmulo, não é? Uhum. Não havia nada depois da morte, né? Então, quando você não acredita, não há nada depois da morte, eu posso fazer qualquer coisa, não é? Eu posso matar, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque, né? Eu sou ignorante, né? Porque há pessoas que nem têm religião, mas não pensam assim. Então, ela cita aqui, vamos voltar ao texto, né? Ela fala das mães infortunadas, né, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos espinhadeiros da indiferença criminosa. Como eu disse, não estamos aqui julgando, nem Deus vai nos julgar. É a nossa própria consciência que vai nos julgar, não é? Então, vamos buscar orar por essas pessoas. Muitas vezes, a gente tem contato com pessoas que estão em situações difíceis e que engravidam, né? Embora hoje, no mundo que a gente vive nessa época, existam várias maneiras de você evitar isso, né? Mas ninguém está livre de um acontecimento. E quando a pessoa não consegue levar a termo essa gravidez, né? Mesmo que ela não possa ficar com a criança, porque há pessoas que não têm condição de ficar com a criança, foram abandonadas, não têm condições nenhuma, mas podem deixar para uma outra família cuidar, entregar em adoção, né? Pedir ajuda a familiares, enfim, muitas coisas podem ser feitas, mas também pode acontecer que a pessoa ficou tão desequilibrada, tão desarmonizada, que ela não teve condições de fazer absolutamente nada. As portas se fecharam para ela e ela só viu essa forma para terminar aquilo que seria um grande problema para ela, naquele momento, naquela situação. Então, como eu disse, não podemos julgar, porque não sabemos, né? Embora saibamos que isso não é atitude a ser feita, jamais, mas não podemos julgar. Mas elas vão encontrar depois, porque não há uma mulher que tenha tido uma atitude dessa que não tenha um vazio dentro do coração, uma marca, uma cicatriz grande, não é? Mas ela pode modificar isso com o trabalho que ela possa realizar em favor do seu semelhante. Não precisa ser criança. Pode ser um idoso, pode ser qualquer pessoa que precise, que ela possa voltar as forças dela, as energias dela, para ajudar aqueles que precisam, né? Como se estivesse fazendo por aquele espírito que viria através dela, né? Então, para tudo, Deus nos dá uma oportunidade. Para tudo, Deus dá uma saída. Teremos que reajustar isso? Sim, vamos reajustar, mas dentro do nível de condição que cada um de nós tivermos, né? Não é igual para todo mundo, porque cada um fez com uma intenção. Então, cada um fez dentro de uma situação, de uma necessidade, de uma
de um problema grave que enfrentava, que nós não somos capazes de saber, de mensurar a dor, a aflição, o desequilíbrio, o desespero da pessoa. Então, nós sempre temos que apoiar e não julgar, porque Deus não nos julga. Quem nos julga é a nossa própria consciência. E só vamos ser julgados quando essa consciência despertar. Então veja como Deus é misericordioso, não é? Ele nos dá o tempo necessário para que possamos, no momento que formos resgatar qualquer desvio nosso, nós termos a oportunidade e a condição de compreender para fazer melhor. Então, por isso Jesus nos disse que nosso Pai não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Então, continuando. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Quer dizer, são pais que têm filhos, mas mais ou menos o que a gente estava falando, né? Não se importam tanto, se importam mais em colocá-lo numa excelente escola, se eles podem colocar numa língua, para aprender uma língua. Hoje em dia, praticamente as escolas quase, né? Muitas escolas já são bilíngues, tem escola que é trilíngue, a criança só não sabe às vezes nem falar, mas já entra para a escola que tem mais de uma língua, né? E então, bota aqui no judô, bota não sei aonde. Claro que isso tudo é importante, a gente não está dizendo que é importante, mas preenche o tempo dessa criança todo para chegar em casa cansada, né? E aí dizer assim, boa noite, papai, boa noite, mamãe, e vai dormir, porque o pai e a mãe têm que trabalhar para ganhar dinheiro, para dar a eles uma excelente escola, para dar a eles condições de ter festa disso, daquilo, de viajar para Disney, disso, daquilo. Eu estou falando Disney, não estou falando pejorativamente, não. Eu estou falando de modo geral, né? Poder dar a eles o Sim. melhor dentro da condição material. Não é pecado nenhum, todos nós gostaríamos de fazer isso ou fazer aquilo. Às vezes não temos a possibilidade, né? Mas buscamos a possibilidade e tal. Agora, quando a gente se entrega totalmente ao trabalho, que diz para o filho, ó, o papai e a mamãe não pôde ir na reunião porque estávamos trabalhando para te dar o melhor. Aí o negócio já começa a ficar feio, né? Porque está priorizando uma coisa e deixando a reunião do filho, que é importante para saber como é que o filho está indo na escola, o que está acontecendo com ele, que você não sabe, né? Então, delega aos outros, as babás, as pessoas que tomam conta, que criam, que educam. E depois, mais tarde, não é? Vão cobrar que roubou, mesmo rico, que bebe, que é dependente químico, que é isso ou que é aquilo. Mas eles não conhecem os filhos que têm. Estamos falando desses aqui, tá? Estamos falando desses aqui. Valéria? Oi, Oi, tira oi, uma Constância. dúvida. É uma dúvida e uma pergunta Sim, que veio aqui na minha cabeça. Tipo assim, a gente trabalha para a gente, primeiro a gente tem que estar bem com a gente, depois o próximo, né? Aí, tipo assim, no resgate, essa pessoa cometeu alguma falta, vamos supor, no caso, vamos supor, um aborto. Essa pessoa não conseguiu fazer esse bem ao semelhante, para, tipo assim, uma compensação. Mas sim, aí ela teve um outro filho. sim, Esse filho fez o bem. Esse filho não seria um. A própria pessoa não fez, mas a quem ela gerou, um outro segundo filho, fez o bem. Então, esse bem, essa mãe é próxima a ele. Teve algum sim. resgate? Tipo assim, como se eu for, como é que eu vou dizer? Não seria um resgate, não. Tipo O assim, resgate é dela.
O resgate é É dela. individual. É individual. É individual. O resgate é individual. Você pode Mas um próximo estar. semelhante, no caso, como você falou, tem dois irmãos. De repente, um não age bem, mas o outro irmão, ele não pode ajudar numa próxima encarnação para essa família? Eu não entendi bem o que você perguntou. Numa próxima encarnação, por exemplo, Isso, tem numa dois próxima irmãos, encarnação. um age bem, o outro não age tão bem, né? Isso. Ele e o pai e a mãe, no caso, tendo o pai e a mãe, podem ajudar a esse irmão a endireitar, a tomar o caminho correto, buscando ajudá-lo. Esse é o papel, porque filho não erra de endereço. Você pode errar marido, pode errar esposa, casar errado, mas filho não erra de endereço. Você vem como filho daqueles que têm que ser seus pais. Não tem jeito. Você pode Tá, errar a escolha do marido, o marido pode escolher uma outra esposa que não seria aquela, mas os filhos que vêm não erram de endereço. Não, a minha pergunta seria mais ou menos assim: o resgate é individual. Então, o resgate de um semelhante não ajuda o resgate de um outro irmão. Não, não. Pode ajudar no Porque a gente, sentido de porque eu incentivar aquela pessoa a fazer o bem, a estar entendi. mais harmoniosa para ajudar aquela criatura que está precisando, seja o outro filho, ou quem quer que seja, entendeu? É Ajuda porque nesse sentido, estimulando, ajuda. Nós ah, tá. ajudamos, né? Por exemplo, quando a gente recebe no seio da família uma criança especial. Aí, às vezes, tem gente que pergunta quem pecou, o pai, a mãe, né? Quem foi, né? Para Uhum, poder receber, entre aspas, né? entre Essa elas. dificuldade. Às vezes ninguém. E às vezes sim, às vezes alguém, ou o pai e a mãe, ou a mãe, ou o pai, tiveram algum problema do passado, desviaram essa criatura no passado, tá? Desviaram o caminho dessa pessoa, e aí numa próxima existência, quer dizer, próxima não é a seguinte, não, é quando se tem Sim, sim. condições, né? Que aí a gente não sabe, porque é bem. A programação reencarnatória é uma coisa bem complicada, porque ela tem que aguardar todos estarem em condições de descerem, de virem juntos, de encarnarem juntos na mesma época, uma série de fatores, né? Mas aí eles vêm vêm como pais para poder, nessa oportunidade, dar suporte àqueles que um dia eles desviaram no passado, Ah, tá. entendeu? Entendi. Ou, não é só isso, ou foram pais, estão vindo como pais de uma criança especial ou com outro tipo de problema que vai acontecer mais tarde, para ajudarem esse espírito, porque eles têm condições íntimas, são espíritos que têm muito amor, muita compreensão, muita paciência, força, entendeu? Espiritual, para poder ajudar aquela criatura e colocá-la no bom caminho, porque às vezes Ah, são espíritos amigos, espíritos que se amam de outras épocas, se amam, não digo, se amam, assim como a gente uhum. se ama, né? Então eles aceitam receber esse espírito para ajudá-lo na caminhada, para endireitar os passos dele. Então eles podem ter alguma relação ou não, tá? Tá tranquilo, então. Uhum. Tá tranquilo. A gente A não pode afirmar espiritualidade pede essa ajuda, né, Valéria? pede, É, às vezes é, é uma coisa meio, pode ser até compulsória, né? Pode ser uhum. É, compulsório também, também, mas mas normalmente é O, uma coisa que é acordada, né? A gente no Missionários da Luz tem a vinda do Segismundo,
né? Então, a espiritualidade, ela conversa com o pai e a mãe, aqueles que seriam o pai e a mãe de Segismundo para recebê-lo no mundo físico, como filho, aquele que tinha tirado a vida do que seria o pai. A mãe aceita, porque ela foi o pivô da questão no passado. A mãe aceita, mas o pai tem dificuldade de aceitar, rejeita. Então, ela não conseguia engravidar, não conseguia engravidar, até o dia que o pai aceitou. E então ele foi recebido, e aquele ódio, aquela coisa do passado, pelo assassinato que, que, que foi realizado por Segismundo, né? É sanado com o véu da paternidade e da maternidade. Uhum. Então, tudo aquilo se desfaz. Então, por isso que a gente não queira saber o que foi. A gente tem que procurar fazer auto, um autoconhecimento para saber quem a gente é. Se eu estou sendo legal, se eu estou sendo uma pessoa boa, se eu estou fazendo aquilo que estou tentando aprender, que Jesus nos ensinou ou não. E assim eu vou endireitando o meu caminho. Não interessa saber se eu fui isso. Se a coisa vier naturalmente, ótimo, porque está no planejamento, tá de bem com você. Você está pronta para receber aquela informação. Não vai te atingir, te desequilibrar, te desarmonizar. Entendeu? E a gente, todas as dificuldades do nosso caminho, tem uma lição que a gente tem que aprender. E com isso a gente vai aprendendo, vai ficando mais forte. Vai aprendendo, vai ficando mais forte. A gente não quer passar por aquilo, né? Mas a gente tem que passar, muitas vezes. Então a gente tira a lição. Porque há sempre uma lição. É sempre um recomeço, é sempre uma oportunidade para a Tá gente bom. prosseguir. Tá? Valéria, Oi, rapidinho. Parece brincadeira, tá. gente. Olha só, talvez Já estamos não quase dê 9 tempo da horas. gente. É o seguinte, o que eu queria falar é que eu passei por um resgate desse, entendeu? Nessa reencarnação, do qual me foi permitido que o telefone de lá tocasse para mim, entendeu? Para me alertar. É, Eu, muitas eu, eu, pessoas. é rápido, entendeu? Eu, numa vida passada, eu tive um irmão que era filho do mesmo casamento, né? Ele era o famoso filho bastardo. E foi criado na minha convivência com a minha mãe. Então, eu perturbei muito a vida dele, porque eu não aceitava, e, ao mesmo tempo, eu induzia a minha mãe a tirar as coisas dele. Então, quando eu acordei lá na espiritualidade e eu tive consciência, né, dessa situação, eu pedi à espiritualidade que eu queria passar a mesma coisa que eu tivesse feito ao meu irmão. Então, nessa reencarnação, eu nasci numa situação amorosa do meu pai com a minha mãe de gestação. Ela, não sei por quê, né? Ela acabou falecendo, entendeu? Por causa de um suicídio, isso aí não me foi muito colocado, entendeu? Desde criança. E eu, então, tive que ir para essa família, porque meu pai me trouxe para casa para que a esposa dele me criasse. E eu passei uma série de situações que eu não entendia, porque eu era adotada, entendeu? E não entendia por que eu era rejeitada. Mas eu só tive a oportunidade, né, o direito de saber disso tudo quando eu estava com 52 anos de idade. Aí eu descobri que o meu pai era meu pai mesmo, e, em função de toda essa situação, eu passei tudo isso porque eu tinha que passar. Então, eu tinha pela frente uma situação para resolver, do qual os meus pais faleceram, e eu tinha que
enfim, brigar pela minha parte, né? Eu sempre fui criada como adotada e, na verdade, sempre fui filha dele. Muito bem. Aí foi nesse momento que eu recebi o aviso, em que isso me foi revelado, porque estava nas minhas mãos resolver essa situação. E eu inicialmente fiquei meio chocada, né? Porque eu não podia imaginar que meu pai era meu pai mesmo. Depois eu fui dentro do que eu já sabia da doutrina, eu fui entendendo o lado da minha mãe, por que ela me rejeitava. Entendi também que eu pedi para passar tudo isso, né? E graças a Deus passei, consegui passar. E aí então, na hora H, entendeu? Eu abri mão de tudo que eu tinha direito, porque foi isso que eu fiz na outra vida com meu irmão. Eu tirei tudo dele. Só que esse É, irmão não fala comigo, entendeu? Eu, aos 20 anos, eu tive que sair de casa, porque a minha mãe não queria mais ter contato comigo, a que me criou, e eu, então, segui minha vida. Mas a parte da espiritualidade, né, toda como é que se diz, esse suporte, né, que eu fui recebendo, não só em até ter descoberto o kardecismo, eu fui aprendendo, entendendo, entendeu tudo isso e consegui superar. E estou aqui. graças a Deus, né? Uhum. Graças a Deus e que Deus continue te É. fortalecendo, né? Que é Exato. uma lição. Então, exatamente. Então, tudo que você falou da questão dessa arrumação, né, que a espiritualidade faz para que as coisas aconteçam, então, eu só nasci depois quando meu pai estava com 48 anos, entendeu? E que a família já estava formada. A família já estava formada, eu já tinha 2 irmãos, entendeu? E isso só aconteceu quando meu pai estava com 48 anos. É, porque é tudo, né, bem É, previsto, né? porque Para que tinha que, aconteça exatamente, determinada tinha que época, reunir tudo, entendeu? No seu isso, tempo certo, é. entendeu? Para mim poder realmente resgatar. Graças a Deus, né? E não se Uhum. preocupe, porque se seu coração está tranquilo, mesmo o seu irmão não falando com você, você ore por ele, né? Ore por ele, É o que eu faço, todos os porque dias você ore por ele. é, Você fez a sua parte, não deve se sim, sim, culpar, sim, não deve ter ressentimento, mágoa, nada disso. Porque isso todos nós passamos. Nós podemos até não lembrar, não é? Mas sim, todos nós passamos. Quem de nós não passa até hoje situações não é? Difíceis, dolorosas, complicadas. Então você ora por ele, que uma hora ele vai despertar, né? E o importante é que você esteja sem essas correntes que te prenderam do passado, porque isso ficou sim, lá no passado. Você hoje teve essa oportunidade, você fez o que você devia fazer, né? Com seu coração ciente disso, então isso é uma coisa muito importante e entrega a Deus. Ora por ele e entrega a Deus, pede que ele receba toda a luz, né? Todos eles, já até na espiritualidade onde eles se encontram, sim, seu sim, pai, sim, a sim. sua mãe, né? E que eles recebam todo o bem, que do teu coração só tem amor e gratidão. É isso. E você vai vendo que isso vai sendo dissolvido, porque ligação de pai, mãe, irmão é uma coisa, né? É muito apertado. Por mais que não se Exato. biquem, é Sim, muito sim. apertado, é um laço muito É. forte, né? Por essa Não se- situação toda, eu fui impedida de saber quando meus pais faleceram e de ir ao enterro deles. Mas você sabe que a espiritualidade, eu já frequentava a cabana, eles foram tão o suporte, né, dessa situação toda, que eu tive um sonho lindo com meu pai em que eu pude me despedir dele e a minha mãe um dia veio me pedir perdão. Então, viu? Então, sabe, É, graças a Deus, Deus é entendeu? muito bom.
Exatamente. Eles não fazem como nós, que ficamos olhando para a pessoa, aquela é assim, aquela é assado, esse tem esse defeito, aquele tem defeito. Não, eles olham a gente, né, com uma visão grandiosa, muito diferente da nossa visão pequena, né? Então, a gente só tem que agradecer por ter podido passar por esse momento, ter vencido, né? E continuar orando por todos, para que todos, né? Porque a nossa vida é imortal, então em outra época, em outra oportunidade, vocês virão junto também de novo para apertar esses laços, né? Sim. Para que tudo isso possa ser refeito e vocês se amarem verdadeiramente, né? Agora, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? A não ser aquelas Nenhuma naturais, né, corrente, da né? vida, né? Isso Exatamente. aí. Uhum. Vamos lá, então. Então, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade, né? Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Quer dizer, marido e mulher que não se dão bem, né? Que vivem se bicando, vivem se ofendendo, vivendo uma vida difícil, complicada e, enfim, né? De desgosto. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito. Entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho, né? Então, aqui ela vem falando, né, que eles foram criminosos, né, agravando débitos dolorosos, entendeu? Porque não souberam aproveitar as oportunidades, né? Ela pede que este sono não sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento, quer dizer, embora eles estivessem dormindo, eles estavam em pesadelo, sempre com pesadelos, né? Pesadelos que vinham à tona, aquelas coisas que eles fizeram, aonde eles estavam acorrentados, vamos dizer assim, né? Então eles estavam dormindo, mas não havia descanso. Porque a mente, né, o espírito, estava preso a essas ideias, a essas situações nefastas que eles próprios provocaram e fizeram parte da vida deles. Quase todos os nossos asilados são vítimas terríveis de pesadelos por terem esquecido, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. É aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que esculpir em nós esses mandamentos. Eles já existem, estão na nossa consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Na vossa consciência, mas nós somos ainda inconscientes. A nossa consciência ainda não é desperta. Muitos ainda somos consciência de sono, porque consciência de sono é estar ligado apenas ao mundo ilusório da matéria, aproveitando a parte material, gozando o mundo ilusório, material, sem pensar na vida espiritual. Porque a vida, ela finda, morreu, acabou, entendeu? A ignorância, o distanciamento, a tendência, né, para o desequilíbrio, para o afastamento das leis de Deus, enfim, a indiferença, né, a tudo que é sentimento, né? Enfim. Isso Aí a gente foi... lembra daquilo que Jesus disse ao jovem:
Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Exatamente. Exatamente. Bem lembrado. Então, sob a imobilidade aparente, movimenta-se o espírito entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar, quer dizer, não podemos nem imaginar o que acontece na mente deles, né? Esse sofrimento que eles vivem. São eles vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Assim como ela está falando dos que dormem lá, desses no posto de socorro, assim também dormimos muitos de nós na terra, Sim, esquecidos das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, afastados do amor, divorciados do equilíbrio, né? Fazendo coisas que não deveríamos mais fazer, porque já temos entendimento. Mas a tendência ao distanciamento do vislumbre de uma espiritualização nossa é tão grande que nós não damos chance para isso acontecer conosco. Então, muitas vezes é necessário que aconteça uma coisa muito grave para dar uma chacoalhada na gente, entendeu? E não quer dizer que aquilo estivesse previsto para nós, não, mas aquilo é previsto durante a nossa caminhada, porque através dessas chacoalhadas é que eles vão nos endireitando o caminho, quando nós queremos ver, né? Quando nós tiramos a trave do olho, né? E deixamos de olhar para o lado, para os nossos semelhantes, e passamos a olhar para dentro de nós, para observar o que vamos fazendo nessa caminhada terrena. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações, suplicando vossa misericórdia para eles. Rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Então, isso aqui é o que mais ou menos a gente já tocou, né? é. Essa necessidade de nós aprendermos a superar, né? A transpor essas fronteiras da separação, né? Que a gente possa ver em cada irmão que realiza um ato desequilibrado, um ato que nos infelicita a vida, que nos faz passar por uma situação difícil, dolorosa, que nos desarmoniza muitas vezes, sem a menor necessidade, mas que a gente tenha para com eles um olhar de misericórdia mesmo, né? De saber que eles não estão aproveitando a oportunidade que eles estão tendo. Ao invés de julgá-los, orar por eles, porque eles são necessitados assim como nós também. Hoje nós podemos estar tendo uma atitude boa, mas amanhã não sabemos o que acontecendo conosco nós faremos, não é? E nem o que fizemos no passado. Então, também nós, Senhor, que aqui rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia, diz Ismália. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz.
Fizera Ismália nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos, diz André Luiz, umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós, que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando novo fenômeno me surpreendeu. Então, são as energias, né? A energia mental dos grandes benfeitores, né? Descendo em flocos esbranquiçados, né? Que caíam sobre todos, menos sobre os que dormiam. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, vejam, caíam essas energias esbranquiçadas como flocos, pétalas, né? Sobre todos eles. E ao tocar os seus corpos espirituais, aquilo desaparecia, né? Os flocos leves desapareciam, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, da fronte e do nosso peito, né? Grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade, aí de acordo com a condição espiritual, com a frequência vibratória, com a vibração que tinham, revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, dois espíritos que estavam no posto de socorro é que saíam essas vibrações que iriam ajudar aqueles que estavam adormecidos. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, né? Uma frequência altíssima, né? A frequência dela, né? Alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação, na cooperação que podia prestar. Então, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Cada um dava o que tinha. Observando o meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, cada um recebia uma quantidade. Não por causa do que era dado, porque era dado igualmente, com a mesma potência, com o mesmo amor, mas cada um daqueles que dormia podia receber
um quantum de energia, de acordo com a sua condição. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, cada um de nós só pode dar o que tem, não é? Quando a gente vê, trazendo para a materialidade, no mundo físico, né? Você é uma pessoa dedicada, se dedica a alguém ou a um grupo, a uma atividade, né? Você se dedica e tal. Você naturalmente espera, não que você tenha não é bem necessidade, não que você faça esperando receber, mas naturalmente você se doa com amor, né? É natural que também doem com amor em resposta, não é? Mas como cada um só dá o que tem, nem sempre é assim que ocorre, não é? Você é gentil, mas nem sempre as pessoas são gentis conosco, porque cada um só dá o que tem. Não adianta. O que adianta é a pessoa trabalhar, verificar isso, identificar isso dentro de si e falar: por que eu não fico feliz quando alguém está feliz? Por que eu sinto inveja? Por que eu não consigo ver ninguém ter alguma coisa que eu gostaria de ter ou ser? Quando você não se faz essas perguntas e não busca se transformar para ser o que você deve ser e não ser igual àquela pessoa, porque cada um de nós é um ser distinto e especial. Câmara, Você você estava aparecendo? Estava. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, não. Você botou aqui. Então a gente sabe que as pessoas só podem dar o que têm. Não vamos ficar zangados, não vamos ficar tristes, não vamos ficar decepcionados. Se uma atitude que recebemos de alguém que amamos, de alguém que respeitamos, não é aquela que nós gostaríamos e que seria a correta. Vamos ter paciência com ela, porque ela pode não estar muito bem, ela pode estar num momento que não está equilibrada, ou ela pode estar como ela sempre esteve, no lugar que está, mas que não desenvolveu aquela fraternidade, aquele amor, aquela gentileza, aquela generosidade que você já é capaz de dar ao outro. Então, não vamos ter expectativas quanto a isso, porque cada um só dá o que tem. Por mais que possa mascarar isso, por mais que possa representar algo que ela não é, na hora de dar, de efetivar aquilo que deve, não consegue. Não consegue, porque não tem. Nossa, Valéria, sinceramente, foi o exemplo mais claro para mim desse cada um só dá o que tem, o que pode, aquilo que tem. Nossa, pela É primeira verdade. vez eu vi um exemplo assim clarérrimo, claríssimo, E maravilhoso isso. às vezes a gente fica triste de ver, né? Que a gente, às vezes, tem uma amiga, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma amiga, aí a gente ajuda a amiga, tá sempre com a amiga, gosta, adora a amiga. Mas a amiga, às vezes, ela é amiga, mas ela não é uma pessoa amorosa, ela não é uma pessoa que tem o mesmo entendimento que a gente sobre as coisas da vida. E aí, às vezes, a gente fica chateado, porque a gente está precisando e a pessoa fala assim: ah, mas eu não vou poder fazer isso por você, não. Assim, friamente, né?
e a gente se desconcerta, porque às vezes a gente nunca percebeu que aquela pessoa era assim, né? Porque a gente Não, mas tem uma... o que eu quis mais dizer foi que é como se eu sempre soube disso. É uma frase que a gente que a está gente acostumada a fala. ela. Mas parece que pela primeira vez foi me dado um exemplo corporificado, materializado. Olha só como é. Como é que as borbulhas que saíram em troca dos eflúvios em forma de neve, saía de cada um de uma forma, de uma coloração, iam Diferente, atingir os que dormem, mas cada um dando o que tem. Deu para entender? Tipo assim, foi tão Entendi. material o exemplo, Que bom, tão material. que bom, Nossa, né? Que a gente eleva, né? A gente termina por aqui, o capítulo termina aqui. A Miriam vai dar continuidade a esse capítulo, trazendo, explanando mais sobre a eficácia, né? Falando mais sobre a questão, da prece. Porque já são 9h26. é. Os capítulos são muito bons e a gente tem que falar alguma coisa para a gente poder entender um pouquinho mais também, né? Não pode ficar preso. Alguns capítulos são um pouquinho maiores também do que outros, né? O texto. Mas é uma coisa muito importante a questão da prece, né? Para nós, muito importante. E a gente saber como é que isso funciona, né? Como é que vem, porque Deus auxilia a criatura pela criatura, né? É. Então vejam, a espiritualidade superior, né, derramava aquela vibração sobre todos eles que estavam desencarnados. Os que estavam desencarnados, adormecidos, não receberam, porque era tão sutil, né? De uma sutileza, de uma grandeza tão grande que eles ainda, embora desencarnados, muito materializados, ainda vivendo como se estivessem na matéria, embora em sono profundo. Então todos receberam e todos puderam doar. A partir do momento que eles receberam, eles participaram e começaram a doar. André Luiz, né, e todos os que estavam lá, principalmente Ismália, com a sua força, né, com aquela, como ele fala, produção avançada de elementos força, ela ajudava vários de uma vez só, né, irradiando na rapidez, né, da sua frequência vibratória muito alta, é muito rápida, né, é muito diferente. A gradação, quanto mais materializada, mais lenta é essa frequência, né? Mais lenta é a frequência. Então, temos que evoluir para conseguir atingir essa frequência altíssima e rápida, né? Para ajudar cada vez mais. Então, o que a espiritualidade faz? Auxilia os espíritos que estavam no posto de socorro, para que eles recebendo, após receberem, eles começaram a irradiar essas bolhas luminosas, não é? Cada um com a sua coloração, em direção aos que adormeciam. Então, Deus ajuda as criaturas pela criatura. Deus, quando quer ajudar um desencarnado, ele vai ajudar pelo desencarnado. E nós que estamos aqui, nos ajudamos mutuamente recebendo da espiritualidade. Recebemos da espiritualidade e doamos, através das preces que fazemos de intercessoras em direção àqueles que sofrem, nos nossos pedidos de oração, não é? Quando estamos aqui em comunhão, na aula, no estudo, irmanando os nossos pensamentos, né? Quando quisermos ajudar alguém, mesmo que seja só nós em oração, pedindo a intercessão da espiritualidade superior para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela situação.
seremos ajudados, seremos banhados. Então, aqueles que estamos em trabalho espiritual, não precisamos ficar preocupados se não recebemos o nosso passe. Porque quando nós damos o passe, o primeiro a receber somos nós. É como a lavadeira. A lavadeira abre a água do tanque, não é? Lava as mãos, pega o sabão e começa a lavar. Quem recebe primeiro a água? Quem se lava primeiro? É ela, Ela. não é? Para depois ela ir lá saneando, lavando o restante da roupa. Não é verdade? Então, assim acontece conosco. Quando nós estamos em trabalho, o primeiro a receber é o médium, é o trabalhador. Ele tem um canal, se ele está em prece no trabalho, não importa que os outros estejam até conversando e tal antes de começar, mas se você entrou com foco no seu trabalho, você está orando naquela fonte sublime que você canaliza para você com seu guia, com seu mentor espiritual, que é aquele que te auxilia no trabalho, dando a você as energias que você não tem para dar àquele que precisa. Então, não preocupe-se se sentir algum momento mal, tiver uma leve tonteira, uma zonzeira, alguma coisa, a não ser que seja uma coisa maior, né? Que tenha necessidade, porque às vezes nós podemos não estar muito bem. Por isso que é importante nós nos conhecermos, para sabermos como é que estamos de mente, de emoção, de físico, para sabermos se estamos em condições de doar. Mas nós recebemos primeiro, então não temos que ter a preocupação, porque estamos prontos para doar se estivermos sintonizados com o alto. Que às vezes a gente nota que às vezes algumas pessoas ficam preocupadas. Ah, mas eu não queria tomar um passe, estava precisando tomar um passe. Tudo bem, às vezes nós estamos precisando, mas às vezes nós iniciamos o trabalho na corrente, né? Nós estamos falando aqui especificamente para aqueles que trabalham nesse trabalho. Então, nós podemos nos equilibrar com o nosso guia e mentor, porque estamos num ambiente de realização do trabalho espiritual. Então, não precisamos ficar preocupados, a não ser que haja necessidade, nós saberemos. Então, a grandeza de Deus é muito grande, os benfeitores espirituais são maravilhosos, eles não descansam, nos auxiliando, nos trazendo lições, nos trazendo apontamentos, nos indicando, nos dando sinais, enfim. São muitas coisas, gente. Eu até trouxe algumas coisas para falar sobre prece, nada demais. A Miriam vai ter oportunidade de falar com vocês. Eu vou só passar um por um aqui, que se vocês reverem o nosso momento de hoje, vocês poderão ler, tá? Para tomar conhecimento, tá? E eu trouxe essa prece para nós encerrarmos. Eu ia trazer aquela, mas eu gravei, né? E eu trouxe essa também, que é muito bonita, de Emmanuel, e que nos fala disso. Então, nós vamos aproveitar essa prece no dia de hoje para também envolver a todos aqueles nossos irmãos que estão no nosso grupo de oração, nesse momento. Que Rogando a bom. Jesus, Jesus amado, guias amorosos que nos sustentam, que nos orientam nesse trabalho de evangelização das almas, principalmente das nossas almas. Sê conosco, envolvendo a todos os nossos irmãos desse grupo, aonde quer que eles estejam, envolvendo os nossos lares nesse instante, trazendo as bênçãos da tua luz, do teu amor, da tua paz, da tua sabedoria, da saúde, do equilíbrio, da renovação. Ampara-nos, Senhor. E que nesse amparo estejam todos aqueles que estão inscritos no nosso grupo de oração. Que todos recebam das tuas dádivas, da tua paz, do teu amor.
renovando-lhes a esperança, a fonte sublime de luz que necessitam. E todos aqueles que se encontram em nosso pensamento, nesse instante, sejam beneficiados pela tua luz. Que os benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho de renovação sejam convosco em vossos lares, dando-vos as energias que necessitam. Agora poderemos pensar naqueles que estão enfermos, da alma e do corpo. Que sejam renovados, Senhor. Que a tua misericórdia se faça onde quer que estejam. Te rogamos também por todos aqueles que se encontram nas ruas, necessitados da misericórdia e da caridade. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, necessitados da saúde da alma, da saúde do corpo. Em todos aqueles que estão nos presídios, desesperados, com remorso, dando-lhes a esperança de que terão oportunidade de se renovar, se te aceitarem, Senhor, como caminho, como verdade, como luz. Ajuda-os, ajuda a todos, Senhor, as crianças, aos jovens, aos idosos, a todos nós, Senhor, que estamos buscando a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a não nos dispersarmos mais do caminho e a seguirmos com coragem a tua luz, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Graças a Deus. Eu ia fazer essa prece, mas não era para fazer. Enfim. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, eu peço desculpas por termos passado pelo tempo, né? Passado um pouco do tempo. Tá ok? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Muito, A gente pode maravilhoso, reler, como sempre. e a gente vai ter a Muito bom. oportunidade de conversar mais com a Miriam, né, Miriam? Sim, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, tá bom? Tá bom. A gente começou um pouquinho, na verdade a gente começou 8 horas, né? Quando a gente... Pois é. Estamos atrasados 8 minutos. Eu entrei na hora da prece da Jane. Aí não deu nem para dar boa noite. Não, eu vi, não tem problema. Não tem problema, a gente compreende. Vocês podendo entrar, entrem, não tem problema nenhum. Tá bom? É uma alegria poder estar com vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite, Até a gente. próxima semana. Boa noite Deus para quiser. Boa noite a Beijo. todos. Beijinho, Boa noite. Coração de todos. Vocês também. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada. beijo. Obrigada. Fica com Deus. Beijo, boa noite. Descanso para todos. Beijo. Fiquem com Deus.